o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Pode passar. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Que depois que dentre vós mesmos entrarão no meio de vós falando coisas perversas que não pouparão atrair o rebanho aos discípulos. Que dentre vós mesmos levantarão, portanto vigiai, lembrando coisas perversas 3 anos, não cessei noite e dia, já demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Volte lá para o início do versículo 28. Muito bem, queridos. Coloca o 29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho. Pode passar. E diz assim, que segue: e que dentre vós mesmos se levantarão homens perversos, homens falando coisas perversas para atrair. É aqui que nós vamos ficar. Atrair os discípulos. Já está no ponto aí? Coloque a introdução. Nós vamos falar, meus irmãos, baseado nesse versículo, sobre isso aqui. Para não entortar. Digam comigo. Eu fui observar, queridos, esse texto hoje, observando desde semana passada, e eu coloquei o seguinte: a palavra entortar significa empenar, desviar do bom caminho. Se vocês analisarem o versículo último que eu coloquei, Paulo diz assim: para que vocês não sejam atraídos. Talvez na sua Bíblia vai aparecer a palavra seduzidos. E me veio à mente isso. Na medicina, o entortar é chamado de escoliose, que é uma deformidade em curva da coluna vertebral, podendo ou não ser acompanhado da rotação das vértebras, a chamada guiba. Os 3 tipos de escoliose: congênita, que já nasce com a pessoa; neuromuscular, que ele pode adotar isso de uma doença, de uma sequela, de um acidente, etc, tal. E a última, idiopática, essa não é ainda confirmada cientificamente com os seus efeitos pela ciência moderna. Mas essas 3 escolioses, que entorta a coluna, ela é prejudicial. Todas elas trazem dores, trazem consequências para o nosso corpo. Então imagine você mesmo. Eu coloquei aqui que tudo, meus irmãos, que é torto tem seus malefícios. Tudo que é torto é prejudicial. Tudo. Tem uma musicazinha que as irmãs cantam na EBF, né? Havia um homenzinho torto, né? O Senhor Jesus endireitou uma mulher porque o diabo entortou ela. Cuidado, porque crente torto, quem entorta ele é o diabo. Porque crente cheio do Espírito Santo, ele é totalmente ajeitado para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, se você perceber bem, eu coloco aqui que toda e qualquer ato de empenar que é desviar do bom caminho prejudica. Pode passar aí. Na vida espiritual, o crente torto é aquele que foi alterado por doutrinas erradas, especialmente o pecado. Então preste bem atenção. Se você está torto espiritualmente, é porque alguém alterou isso. Todo problema na coluna acontece porque houve alguma alteração no seu corpo, quer seja muscular, quer seja na coluna. Então teve algo para causar esse problema, trazendo malefícios à sua saúde. Na vida espiritual, o crente torto, aquele que não anda mais perfeito, aquele que não tem uma vida condizente com a palavra, na verdade, ele vai andar totalmente errado, porque a doutrina certa não está mais em sua vida. Ele vai colocar aqui, só para os irmãos terem uma ideia, Mateus 17. Ele coloca aqui, para vocês acompanharem essa questão bíblica, que é muito interessante. Então, pronto, Mateus 17, olha o que diz: e Jesus respondendo disse às gerações incrédulas e perversa: até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis?
trazemos aqui. Onde está o entortar? Onde está a doença? Está ali na palavra perversa. E eu vou já mostrar para vocês biblicamente. Então, voltando lá para nosso texto de Atos, eu estou só colocando aqui a introdução, que você tem que andar ereto, direito, sem estar torto, sem estar curvado, você tem que andar perfeito, porque você tem a doutrina santa da palavra de Deus. Então ninguém aqui é crente torto, amém, irmãos? Quem é crente aí consertado por Jesus Cristo. Eu coloquei aqui, queridos, que só quem sabe tirar a escoliose espiritual é Jesus. Tem médico que diz assim: não, nós vamos passar um tratamento, porque não tem a cura para a coluna. Eles vão fazendo tratamento, terapia, operação, mas é sempre perigoso. Agora, também na vida espiritual, irmão, ou você se entrega na mão de Jesus para ele te acertar, para ele tirar tudo que é gondó velho da tua vida. Porque o Cícero Nogueira canta um hino que diz lá fora, o ditado é: pau que nasce torto morre torto. Agora ele diz: até o dia que se encontrar com o carpinteiro de Nazaré, porque na sua mão ele tem um machado, que deixa a tua vida direitinha, meu irmão. Olha, crente velho com escoliose espiritual, torto, capengando, Jesus tem um remédio para você. E aí olha o que o João Batista disse: todo vale se encherá e abaixará todo monte e outeiro, e que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Amém, irmãos? Quem já passou aí pela carpintaria de Jesus Cristo, levante a mão e diga glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: tu não é torto. Diga aí para ele: tu não é torto, já foi ajeitado. É por isso que todo crente é alegre, todo crente é feliz, todo crente glorifica, todo crente sente paz na igreja, porque não tem nada torto. Jesus já endireitou. Só quem é endireitado aí para Jesus Cristo, levante a mão e diga glória a Deus. Pronto, irmão. Pronto, quando vier o milênio, não vai ter mais monte não. Vocês sabiam? Vai haver, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, quando ele colocar os pés, tudo vai ser plano, irmão. Não vai ter mais a situação de poluição, essa briga, poluição climática, camada de ozônio, esse negócio de montes, não vai mais ter. A geografia vai se acabar no período do milênio. Pronto, tirou monte, tirou tudo, e aí Jesus vai deixar tudo perfeito. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui: quem anda com Jesus não tem problema na coluna espiritual, não. Quem anda com Jesus não tem problema no joelho espiritual. Eu vejo aqui, tem muito crente que está doente, porque quando entra não se ajoelha para orar, parece que tem problema no joelho. Aí pronto, está precisando de um óleozinho espiritual para ficar bem direitinho. Então deixa eu te dizer uma coisa: você já foi transformado, meu irmão. Você já foi modificado pela palavra do Senhor. Você é nova criatura, já foi ajeitado para Deus. Amém? Só quem glorifica assim diz glória a Deus. Olha, irmãos, vocês querem ver como Jesus ajeita? Quando você vai para Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que tinha um homem que todo mundo tinha medo dele, aí tentava segurar na corrente, ele vivia nos cemitérios, mas no dia que Jesus entrou lá, esse homem que era cheio do cão, cheio do diabo, Jesus mandou tudo que era Satanás ir embora da vida dele. E quando a sociedade chegou para ver o homem, a Bíblia diz que ele estava sentado em perfeito juízo, e todos ficaram admirados, porque Jesus ajeita. Quem acredita aí que Jesus ajeita, diga glória a Deus. Agora nós vamos mostrar como é que ele ajeita, porque não é da noite para o dia. Isso é bíblico, isso é bíblico. Volte lá para o texto, só para os irmãos terem uma ideia, e eu quero que você acompanhe isso aqui. Olha, Paulo, ele está finalizando o discurso dele. É interessante, irmãos, que Paulo divide o discurso dele aqui em duas etapas. Paulo, ele termina o discurso dele em duas etapas. A primeira etapa, ela é pessoal. A primeira etapa, ela é mais moral. Observem bem que Paulo, ele quer se colocar como modelo para a igreja. É por isso que ele usa a primeira pessoa, o pronome eu. Ele diz: vocês sabem como eu me portei. Veja que isso aqui é algo muito sério, né? Se colocar como modelo para a igreja, se colocar como um paradigma para a igreja. Olha, irmãos, vocês têm que olhar para mim. Vocês sabem como foi que eu procedi.
Então, na primeira parte do discurso, ela é bem pessoal. Paulo ele tem cuidado de mostrar para a igreja a importância de um líder moral. Um líder moral. Isso é tão sério, queridos, que quando você vai para 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, 5 a 7, você vai ver que sempre a ênfase de Paulo era sobre a moralidade do líder. Uma congregação de um líder ou com um líder com vida nublada pelo pecado vai prejudicar o bom andamento da obra de Deus. Vai prejudicar o trabalho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então você precisa ter todo o cuidado necessário. Paulo ele se volta para ele mesmo e diz para a congregação, para os líderes que ele estava pastoreando: olhem para mim. É lamentável, mas hoje nós não temos mais referenciais para a nova juventude de obreiros, porque naquela época as escolas, que eram escolas que o aluno ia para a casa do líder, vocês sabiam? O aluno ia morar com o líder. Amanhecia o dia, o aluno lavava a roupa do líder, o aluno fazia comida para o líder, porque ele não aprendia, não era no centro universitário. Não, ele não aprendia, não era coisas acadêmicas. Ele aprendia com a moralidade e o temperamento do líder. Por isso que ele tinha que andar 24 horas com o líder. Hoje nós estamos tendo vários centros universitários com doutores, mas é um doutor que não dá exemplo de nada, e muitos quando chegam aqui, em convenção, em palestras, nós temos uma gama de homens que não aprendem com homens perfeitos, homens de Deus. F.B. Meyer diz como é que alguém, um Timóteo, poderia olhar para um Paulo, um Tito poderia olhar para um Paulo, um homem de Deus. Então isso é muito sério. Tem muita gente torta na igreja porque já está aprendendo errado. O próprio Paulo diz: tu sabe de quem tu tens aprendido, Timóteo. Aprender não é o melhor é saber de quem você está aprendendo. Porque você pode aprender com qualquer pessoa. É por isso que Paulo, quando escreve em Timóteo, ele diz no capítulo 2, versículo 2: o que de minha parte ouviste, olha, o que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis. Então isso é muito sério. Paulo ele quer levantar uma geração de obreiros, mas uma geração de obreiros de moral, uma geração de obreiros de caráter, porque a igreja não pode ser dirigida por qualquer pessoa, a igreja tem que ser dirigida por homens de Deus, por líderes de Deus. É por isso que ele diz nesse discurso pessoal: vocês sabem, olhem para mim, porque vocês sabem como eu procedi, como eu andei. Isso é muito importante, queridos, muito importante. Então ele começa dizendo: atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Pronto, ele encerrou a primeira parte, agora ele vai começar a segunda. Na primeira parte, ele dá o exemplo da vida dele. Na primeira parte. Na segunda parte, ele dá agora uma lição para a igreja. Ouçam bem, irmãos, que aqui é muito sério. Primeiro ele coloca a vida dele, agora ele se volta para os líderes. Mas ele não se volta só para os líderes, ele se volta para os líderes e também para os liderados. Observem bem, aqui é um imperativo. Se você ver aí no texto original, é um imperativo pela terminação te, você vai ver que é um imperativo, é uma ordem. Paulo está dando uma ordem. Paulo aqui é o comando, Paulo é o cabeça. Ele está dando uma ordem. Ele está dizendo aí: olha, queridos, atendei por vós e por todo o rebanho. Quando você vai para 1 Timóteo 4,16, Paulo diz assim: tem cuidado de ti
E do que mais? E da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti. Pronto, olha a responsabilidade. Você observa bem aqui, que Paulo está dizendo, atendei vós, olhai para vocês mesmos. Aí ele prossegue, e para o rebanho do Senhor. Duas coisas Paulo diz aqui. Primeiro, que os bispos não podem se autodeclarar escolhidos. Ele usa aí a palavra, vocês foram constituídos. O Espírito Santo constituiu vocês para serem bispos e para serem pastores. Digam comigo essas duas palavras. Bispo, vamos lá, toda a igreja. E depois, mais uma vez. E depois, olha aqui, ó, bispo, você vai ver que é episcopos. Eu já expliquei aqui que a palavra é composta, epi, está acima. O bispo é apenas um guardião, é um vigia. O bispo era alguém que agora é colocado para pastores. O bispo aí é colocado para vigiar o que Deus deu. O bispo é colocado na igreja para ele guardar o que ele entregou. Paulo está dizendo, eu preguei vários anos aí com vocês, eu entreguei a verdade de Deus, agora guardem essa verdade, vigiem por esta verdade. Nós não podemos pregar evangelho de prosperidade, nós não podemos pregar evangelho antropocêntrico, nós não podemos pregar evangelho para agradar o povo. Nós temos que pregar o evangelho que Deus já nos entregou, preservando a verdade de Deus. Nós somos vigias daquilo que está na palavra. É por isso que Paulo está dizendo aí, olha, o Espírito Santo colocou vocês. Sabe por que tem hoje vigia de todo jeito que não presta, irmão? Porque é escolhido de qualquer jeito. A gente hoje vê uma pessoa super inteligente, intelectual, ou com uma voz bonita, mas aí dá um pastor. Não é assim? Dá um pastor. Mas veja como é que Paulo diz assim, quem constitui vocês, esses bispos, quem é? É o Espírito Santo. Olha para cá que eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu vou dizer uma coisa. Sabe por que tem que ser escolhido por Deus? Porque às vezes tu pode ter só o carisma, tu pode ter o talento, tu pode ter o dom, tu pode ser brincalhão, tu pode ser engraçado, tu pode ser inteligente, mas é só aí. E quando você não é escolhido por Deus, é apenas colocado porque tem algumas virtudes naturais, a igreja vai sofrer. E eu digo com pesar, o irmão está filmando aí, para todo o Brasil, eu digo com pesar, existem muitos hoje assumindo a posição de líder, de bispo ou de pastor, que na verdade só tem o talento natural, não tem a capacitação divina. Quando Paulo ia escolher bispos, coloque bem aí, 14, 23, do livro de Atos, desse mesmo texto, de Atos, livro de Atos, 14, 23, só para vocês terem uma ideia, como é que Paulo fazia para escolher, olha aí, e havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja, e orando, com que, meus irmãos? Pronto. Os encomendaram a quem? Esses homens não eram escolhidos no oba-oba, esses homens não eram escolhidos com gracinhas, esses homens não eram indicados em porta de cozinha, esses homens não eram fabricados de qualquer jeito para pegar uma credencialzinha e sair dizendo que era pastor. Esses homens não eram colocados para ganhar voto, para ser presidente. Esses homens eram escolhidos com oração e jejum para representar a Deus aqui na terra. Quantos ainda acreditam que Deus pode trabalhar assim? Levante a mão e diga glória a Deus. É por isso que o Espírito Santo é quem constitui, ele é quem coloca. Eu leio livro, eu leio obra teológica, eu leio tudo, mas eu acompanho, eu analiso. Um dia desse eu estava lendo um livro, o autor falando de tanta teologia, teologia narrativa,
teologia da correlação, teologia da política, teologia da libertação, teologia do querigma, teologia da cristocêntrica, a teologia dialética de Karl Barth. Tudo isso é importante. Eu posso citar isso em obras, citar em livros. Agora o mais importante é ter na frente da igreja um homem que ela sabe que foi escolhido com jejum e oração para dirigir a igreja do Senhor. Às vezes até nós fazemos a sabatina. Vamos colocar aqui o irmão, ele passou pelo conselho, ele foi aprovado pelo conselho, terminou o seminário. Tudo isso é bom. Mas eu pergunto, será se ele foi constituído pelo Espírito Santo? Não é isso? Será se ele foi escolhido pelo Espírito Santo? Interessante, queridos. Eu quero filmar e dizer a você, os que estão usando aí, está aqui o bispo fulano de tal. Esse bispo, tem uns que estão usando o bispo só por causa do título, para achar que o bispo dá poder, que o título de bispo dá poder. Bispo é só um vigia, é só para ele vigiar a palavra de Deus. O título bispo não dá poder nenhum. Observem que Paulo usa essa palavra bispo, que é a mesma palavra presbítero e é a mesma palavra ancião. Pronto. Então bispo, meu irmão, é presbítero. Bispo é um ancião. Pode ser uma pessoa também de idade avançada, que pode vigiar as coisas porque já tem muita experiência. Então pronto. Agora ele vai usar uma palavra, Paulo, Lucas escrevendo, mas Paulo não era, ele não fazia muito uso dessa palavra. É a palavra pastor. Você vai ver que Paulo fala em Efésios 4:11, quando ele fala sobre a uns pôs Deus na igreja, não é isso? Então ele fala também de pastores. Você pode observar Efésios 4:11, está ali, olha. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profeta, e outros como evangelista, e outros como pastores. Parece que está numa hierarquia. Apóstolo funda, profetas proclama, evangelista consolida o que fez o apóstolo e o profeta, e os pastores apacentam. A palavra pastor aí, se você analisar no texto, é aquela pessoa que tem que fazer três coisas: cuidar, proteger e amparar. Quais são as três coisas que um pastor faz? Pronto, é desse jeito. Nunca pense aí que o pastor é colocado no aspecto de hierarquia. Pastor aí é colocado para ficar na frente, para se o lobo vier comer as ovelhas, ainda que ele apareça, o pastor tem que matar o lobo. E se o pastor não matar o lobo, quem primeiro o lobo tem que comer é o pastor. Viu, pastores? Às vezes nós queremos fugir da luta, queremos fugir da batalha. Tem um bocado aí andando bonitão, todo importante, mas o pastor é para proteger o rebanho. O pastor é para estar na frente do rebanho. E se vier o lobo, ele tem que matar. Mas se não matar, ele não deixa tocar nas ovelhas, porque ele foi colocado para vigiar. Quantos acreditam assim, levante a mão e diga glória a Deus. Então, Paulo não usava muito a palavra pastor no vocabulário dele. Mas o pastor é para amparar, é para cuidar, é para proteger. Vamos ver aí 1 Coríntios capítulo 9, coloque aqui. 1 Coríntios capítulo 9, se não me foge a memória, versículo 7. Coloque aí, 1 Coríntios 9, 7. Me parece que lá está dizendo: pode alguém ir à guerra à sua própria custa? Ou alguém plantará uma vinha e não comerá do seu fruto? Ou apacentará, olha aí, ou apacenta um rebanho e não se alimenta do leite? Agora para cá, ovelhas. O pastor tem que ficar na frente da ovelha, sim ou não? Para defender ela, sim ou não? Mas ele tem que comer do leite da ovelha, sim ou não? Do queijo? Ele tem que comer a carne dela também? Pronto. Agora Deus é contra, é aquele pastor que não trabalha, que não quer defender e só quer a lã, só quer o dinheiro, o leite, só quer a ovelha. Agora o pastor que trabalha, meu irmão, que ele está na frente, aqui tu não entra não, urso, aqui tu não entra não, lobo, aqui tu não entra não, cachorro, aqui tu não entra não, Satanás, porque Jesus disse lá em João 10:10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora eu vou dizer à igreja, quando a igreja vê que o pastor dela é homem de Deus, dá a vida por ela tem que cuidar do seu pastor.
É ou não é, irmãos? Porque encontrar pastor macho é difícil. E quanto mais crente, aí é que está difícil. Tem um bocado de pastorzinho aí, irmão. Não tem? Pronto, o irmão chega para ele: pastor, a mamãe está morrendo lá no hospital. É, irmã, é assim mesmo. A vida, não é assim? Tem esses altos e baixos. A Bíblia diz, irmã, lá em Tessalonicenses 5, 17, 18, em tudo dai graça. Aí pronto, aí a irmã sai mole, não é assim? Pastor, o que é, irmã? É porque eu quero lhe dizer, pastor, que eu estou desempregado. Estou desempregado. É, irmão, está a crise aí, a gente está vendo aí como é que está o governo. E aí, mas vamos orar, não é assim? Ela fica mole. Pastor, a mamãe está doente. De que, irmão? Ela está com câncer. Vamos orar, irmão. Deus vai fazer a obra. Tu venha para cá, se ajoelha logo bem aqui. Aí pronto, agarra na mão dele: pai, como é o nome da irmã? Pai Celestial, a tua filha está ali. Qual é o hospital que ela está? Está em tal lugar. Pronto, está lá até na hora da morte. Se Jesus não curar, mas ele vai olhar para ela e dizer: aí é pastor. É ou não é? Aí é pastor. Olha, está difícil a crise, irmão. É o seguinte: traga teu currículo, bote aqui, vamos ver o que é que Deus vai fazer. Eu vou orar por você. Aí a igreja diz assim: ô irmão, esse aí é pastor. Esse aí é pastor. Porque pode não dar certo, mas ele sabe que ele fez a força dele para batalhar pela vida do irmão. Então entenda bem o seguinte: Paulo, ele nos chama de pastor. Agora ele está dizendo aqui, olha: e não se alimenta do leite. Irmão, como é que você está com a vaca tirando daqui o leite dela? Mas aí tu bota ela no pasto, tu bota sal para ela, ela está com a bicheira, tu vai lá, cuida dela. É assim que não faz o vaqueiro? O vaqueiro faz assim ou não é? Aí cuida, meu irmão, ser pastor não é fácil não. Ser pastor só para ganhar um saláriozinho é beleza. Agora pronto, a ovelha está doente. Pronto, um dia desse, caiu uma vaca velha do pai lá no terreno. Eu estava lá um dia, aí caiu uma vaca dele. Ele disse: rapaz, bora tirar uma vaca ali que caiu dentro do montão. E estava, meus irmãos, nós botamos força maior do mundo, e era só uma vaca, era um monte de homem, e nós não tiramos, só afastamos ela assim do garapé. Então é assim, e a bichinha veio olhar pra gente, né? Fica olhando, aí eu fiquei olhando. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a ovelha conhece, o bichinho conhece, a vaca conhece, o cachorro conhece, e a ovelha também conhece quando o pastor é pastor. Ela sabe quando ele é homem de Deus, quando ele é sincero, quando tem chamada. E aí por isso, meu irmão, ele está tirando o leitinho da vaca. Pode beber ou não pode? Pode, pronto. E o Lutero disse que ali Deus não estava falando de vaca não, estava falando era de gente. Então você tem que abençoar seu pastor. Tem crente que ele é o seguinte, irmão: pastor, bota ele num pasto bom, leva ele para as águas cristalinas, como está no Salmo 23, pega o cajado para defender. Aí na hora que o pastor quer comer um pouquinho do leite, o irmão fica falando. Que é isso, irmão? Não é assim? Quem é que vai para a guerra à sua custa? Pastor vai estar trabalhando, irmão, tem uma viagem da convenção. A viagem não é dele não, é da igreja. Pode pagar, paga, irmão, pastor trabalha. Sim ou não? Pastor trabalha. Olha, irmão, tem um trabalho ali, tem um carro da igreja, é o pastor. Não, deixa o pastor ir, que esse carro aí, ele tem que ir. Então, é o seguinte, queridos, a igreja sabe. Aqui Paulo, ele está dizendo que nós fomos chamados para ser vigia e também para ser pastores. Agora ele prossegue. Ele diz uma coisa para mim e para todos nós: que a igreja não é do pastor. De quem é a igreja? Vamos lá, bem forte, de quem é a igreja? Quem comprou a igreja? Está em Romanos 8,31. Só que também, além dele alertar o pastor que o pastor não é dono da igreja, ele também alerta o crente. Ele diz para o crente que o crente também é só ovelha. Para o pastor ele diz: vocês são só vigias, vocês são só guardas para apacentar. Mas também para a ovelha ele diz: tu é só ovelha. Eu vou dizer uma coisa, que os gramáticos gregos aí me perdoem, usando aí a palavra eclesia. Eu prefiro a palavra rebanho. Eu prefiro a palavra ovelhas. Porque a eclesia, ela dá uma ideia de uma assembleia geral. E a palavra rebanho, o que você tem na mente quando vem logo a palavra rebanho? Me ajudem. Ovelha. E quando você vê ovelhas, você se lembra de quê? De pastor. Pronto. Agora eu pergunto: no rebanho, olha para cá, só porque que eu prefiro a palavra rebanho do que a palavra eclesia. Observem bem, se você pegar a palavra rebanho, alguma ovelha no rebanho discute com o pastor?
Vamos lá, só me ajude. No rebanho, uma ovelha discute com o pastor? A ovelha, para onde o pastor bota ela vai ou não vai? Vai. Então por isso que eu prefiro a palavra rebanho, porque quando vem assembleia, dá uma ideia de que é uma assembleia que todo mundo tem voz. E no rebanho, a voz maior é a do pastor. E o pastor que está com a ovelha, ele não vai maltratar a ovelha, porque ele sabe que a ovelha não é dele. De quem é a ovelha? É de Jesus. E lá em 1 Pedro capítulo 5, ele diz: quando o sumo pastor. Então para que eu vou me orgulhar aqui na frente? Eu sou o tal. Para que eu vou tratar uma ovelhinha mal? Não, porque essa ovelhinha, Jesus comprou ela com o sangue dele. Ele me botou para cuidar dela. Mas vai chegar o dia que ele vai dizer: ó Ciel, Gesso, Walter Nilson, cadê as minhas ovelhas? Oh, aleluia! Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Só quem crê assim diga glória a Deus. Agora, igreja, seja uma ovelhinha temente ao pastor. Seja uma ovelha. É por isso que ele trata isso aqui para nós. Vamos lá. Aí ele diz no 29: eu sei que depois da minha partida, olha aí, verso 29, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Queridos, agora prestem atenção uma coisa aqui. Paulo fez um trabalho bem feito. A primeira visão dele era estruturar. Ele terminou tudo, ele disse tudo, entregou a verdade, agora preservem ela. Aí depois ele diz: porque eu sei, por isso que agora ele se dirige aos líderes. Eu sei que depois que eu for embora, no meio de vocês surgirão dois tipos de pessoas, com qualidade ferozes, que é o lobo. E depois, qual é a outra qualidade que ele fala? Observe que ele diz: lobos cruéis. E depois, quando você vai para o versículo 30, ele diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Olha a metodologia dos impostores, dos heréticos. Eles são ferozes, mas eles são também sagazes. É aqui que eu quero mostrar. O rebanho está todo direitinho, não está? Tem bispo para apacentar? Tem pastor para apacentar? Tem bispo para vigiar? As ovelhas são de Jesus? Pronto, está tudo bonito. Tudo bonito. Mas aí Paulo diz: porque depois que eu sair daqui, ele não vai jogar fora, ele não vai acusar ninguém. Tem alguém que pergunta quem eram esses heréticos, se eram os gnósticos, se eram os judaizantes. Paulo não está apontando os judaizantes, nem apontando os gnósticos. Ele está apontando a própria congregação. Ele está dizendo: é de dentro de vocês, é de dentro de vós. Poderia ser aquele líder que foi ensinado, poderia ser aquele crente que parecia mais santo, era dentre eles. Coloque aí, só para os irmãos terem uma ideia. Coloque primeiro 2 Timóteo 1, me parece, verso 15, vê se é. Depois coloque Apocalipse 2, verso 2. 2 Timóteo 1, 15, vê aí. 2 Timóteo 1, 15. Bem sabeis isto. Isso aqui era Paulo falando. Porque tem irmão que diz: irmão, eu sou um homem de Deus, por que o fulano me deixou? Ora, e Paulo? Bem sabeis isto, que às vezes a gente se preocupa com isso. Pastor, não sei o que está acontecendo, eu estou orando, eu estou pregando, e o irmão fulano de tal disse que agora vai mudar para Madureira, o irmão fulano de tal disse que agora vai mudar para Deus é Amor, o irmão, deixa ele ir. Se tu tem ciência que tu fez o teu trabalho bem feito, diga como Paulo: depois que eu sair daqui, não é assim? Eu sei que meu trabalho foi bem feito. O que é, irmão? Não, pronto, olha, aqui eu estou pregando direto, todo dia estou em culto. Estou em culto. Aí pronto, aí quando dá fé, o irmão: cadê o irmão? Ele foi assistir um culto na igreja fulano de tal. Deixa para lá. Eu estou todo dia aqui, não é? Ele não me vê lá. Cadê a irmã fulano? Foi cantar na igreja do ministério tal. Por que não canta aqui? Não é porque eu não tenho oportunidade. Por que não vai cantar na rua? Por que não vai cantar no presídio? É tudo desculpa, meus irmãos. Agora Paulo, ele disse assim: eu vou embora, agora eu ensinei vocês bem, e depois que eu sair, de dentro de vocês aqui mesmo vai sair cão aqui dentro de vocês. É daqui que vai sair diabo, é daqui que vai sair cão, é daqui que vai sair inferno.
Ele não brincou, por isso que ele disse: é daqui que vai sair lobos. E aí está um exemplo: me abandonaram todos que estão na Ásia, entre eles, olha, ele cita o nome, irmão Paulo estava triste com isso aí. Fígelo e Hemórgenes, esses aí me abandonaram. Pronto, eram os homens que eu estava crendo que ia dar alguma coisa, porque às vezes a gente pensa que alguém vai dar alguma coisa. Vê uma arrancadona bonita, aquele auxiliar que todo dia está com a gente, pastor Walter Nilson, toda hora é a mão no ombro da gente: meu pastor, meu querido, o que é que nós vamos fazer hoje? Não é assim? No dia que não dá do jeito que ele gosta, aí ele começa a sumir, vem para o culto já sentando lá atrás, já vem sem a gravata. Irmão, o senhor está sumido. É, pastor, tem algumas coisas aí que eu... A coisa é que tu não presta, a coisa é que tu não quer se enquadrar na palavra de Deus. É desse jeito. Coloque bem Apocalipse 2, verso 2. Olha o que é que essa igreja fazia. O negócio piorou tanto. Olha aí, olha. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, e que puseste os que se dizem e não, e os achaste. Olha aí, pronto. Onde era que tinha que sair? Era no inferno ou era na igreja? Pronto. É a Bíblia, irmãos. É a Bíblia. É a Bíblia. Então eram pessoas que Paulo acreditava. 30 anos depois, o que Paulo temia aconteceu. O que Paulo profetizou aconteceu. Agora eu tenho uma coisa para dizer: tem uns que vão, tem uns que saem, tem uns que ficam, tem outros que caem, mas tem aqueles que permanecem fiéis ao chamado de Deus, porque sabem que Deus é o pastor supremo da sua vida. Quantos glorificam o nome do Senhor? Só quem crê assim diga glória a Deus. Irmãos, tem duas maneiras do camarada entortar o negócio. Duas. Você vai ter aí a palavra. Se você analisar, essa palavra, ela está no particípio. Ela é perfeita, mas ela está no particípio. Você vai ver ela aí. Agora, quando você vai para o original, diastrefo é a palavra que aparece aí. Sabe o que quer dizer? Essa palavra quer dizer aí, meu irmão, que é tirar, é desviar. Essa palavra aí quer dizer colocar para outro lado. Colocar para outro lado. Por isso que eu citei Mateus 17. Coloque bem aí, Colossenses 2, verso 8, confirmando aqui essa palavra. Aliás, Atos, coloque Atos 13, verso 8, depois tu coloca aí, Colossenses 2, aliás, Lucas 23, 2. Atos 13, 8. Mas resistia-lhe ali mais o encantador, porque assim se interpreta. Ele mais quer dizer mágico. Procurando fazer o quê? Olha, irmão, olha a palavrinha aí, olha para cá. Aí eu queria que os calvinistas me explicassem isso aqui, porque eu não entendi na visão calvinista. Se é tão salvo para sempre, por que vai se desviar? E Paulo está mandando ter cuidado com eles. Então preste bem atenção. A palavra desviar é a mesma palavra que está aparecendo aqui, dizendo coisas perversas. O crente nunca se desvia com coisa boa, ele só se desvia com coisa pervertida, adulterada. Você nunca se desvia para o que é bom, você só desvia para o que é ruim. O irmão desviou. Ô irmão, desviou porque estava lendo a Bíblia demais. Quem já viu isso? Já, irmão? Paulo, irmão fulano tal, desviou. O que é, irmão? Estava tirando 3 horas de oração por dia. Desviou. Hein? Tem isso aí, tem? Tem não. O irmão desviou, irmão, cachaça, não é assim? O irmão desviou que foi mulher, não é assim? O irmão desviou que foi briga. O irmão desviou, apostatou, está sendo contra a palavra. Você só se desvia. Agora, prestem minha atenção. Quando é para desviar, eles adulteram as coisas. É por isso que aí está dizendo, olha ele mais, irmão, as pessoas só se desviam porque são iludidas por coisas mágicas. Olha, nós estamos pregando aqui, estão os pastores todo dia nas congregações, aqui no Templo Central. Olha, Jesus veio, o Walter Nilson pregando, o Gesso pregando, Balbino, pastor Zé Soares. Olha, Jesus está voltando. O povo não quer isso não. Eu estou pregando aqui, o povo quer mágica. O povo quer mágica, o povo quer atração. O povo quer show.
né? O povo quer o sobrenatural. Então o povo gosta disso. Não é assim? Olha, um pastor nosso aqui vai orar. Irmão, irmã que está, Pai Celestial, Pai querido, dá graça para a tua filha. Abençoa a tua filha. O povo não quer não. O povo não quer. Os próprios irmãos, quer dizer para os irmãos: olha, irmão, você tem um homem de Deus que é crente, ele não precisa mudar a voz nem tom para ele dizer que anda com Deus. Mas quando é um de fora, todo mundo acredita nessas coisas. Até o nosso aqui. Não é assim? E vamos orar aqui pelo irmão, ele nunca ora normal. Porque o poder não está no efeito da voz, nem como eu prego, o poder está na fé em Deus. Não é isso? Olha aqui, irmão, pela irmã que está doente. Eu sou de casa, eu digo: Pai Celestial, abençoa tua filha, cura, Senhor, dá graça, levanta. O que vem de fora não. Olha aqui pela irmã que está doente, né? É assim: papai. Aí a pessoa já fica assustada, a dona da casa, né? Já fica: eita Deus, aleluia. Não é assim? Nadinha, irmão. Ele está só chiando. Crê que quem opera o milagre é Deus. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Ela nem falou com ele. Ela só tocou. E Jesus disse: alguém tocou de modo diferente em mim. Saiu o poder. É só isso. Toca em Jesus pela fé que o milagre acontece. Irmão, faz aí uma oração poderosa. A oração poderosa é a que termina em nome de Jesus. Então é assim que Deus faz. Mas aí começa logo a contar um negócio. Paulo não tem negócio aqui, olha. Paulo, irmão, vivia uma espiritualidade no nível certo. Olha, depois que eu for embora, vocês que são líderes, pastores, Paulo estava dizendo isso, vocês se preparem, porque vocês serão a tropa de choque. A pancada todo dia não vai para o crente, porque a ovelha é a ovelha, irmão. A ovelha é a ovelha. A ovelha não sabe. A ovelha é o único animal que não acerta o caminho de casa. É por isso que o pastor tem que ir atrás dela. O pastor tem que estar atrás de ovelha toda hora. O pastor tem que estar 24 horas esperto. Porque, pronto, irmão, agora o testemunho de Jeová bateu lá em casa, eu acho que ele está certo. É assim. Não é assim? Pastor, agora eu estava vendo, acho que esse negócio de dízimo não é certo mesmo não. Aí, pronto, aí tu tem que voltar de novo. Olha, ovelhinha, vem pra cá. Pastor, o senhor está certo mesmo. Na mesma hora altera. Na mesma hora altera. O negócio sério é o negócio de ser pastor. Por isso que Paulo está dizendo que vocês são vigias. Vocês são vigias para dar proteção, amparo para essas ovelhas. Vocês têm que saber onde bota ela para comer. Então, queridos, aí Paulo está dizendo: está tudo bonitinho, a ovelha está arrumadinha, mas vai aparecer alguém. E observe que eu estou colocando aqui, que eles colocam para desviar. Olha a outra palavra aí, que você pode observar dentro do texto original, que está aí, é a palavra após-pan. Essa palavra, irmão, sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer puxar. Ela quer dizer atrair. Mateus 26, coloque bem aí, só para você ter uma ideia dessa palavra aí, Mateus 26, verso 5. Deixa eu me ver aqui. Gente, olha aí. Não durante a festa, para que não haja tumulto. Pode passar. É o que puxa a espada. Me vê aí. Quem encontrou aí pode dizer. Puxando a espada. Vê aí. Se não me foge a memória, é aí nesse capítulo. Ele puxou a espada para cortar a orelha do soldado. Acharam aí o versículo? 9 é? Vê aí, coloca. Só para os irmãos terem uma ideia. 51, isso, 51. Olha aí, ó. 51. 26, 51. Coloque aí. Olha aí. Essa palavra, olha, irmão, está ali, olha. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada. Essa palavra puxou é essa mesma palavrinha aqui, olha. Para arrastar. Para arrastar. Esses homens, eles vão dizer coisas mágicas para atrair vocês. Mas além deles dizerem coisas mágicas, eles não vão dizer, você decide. Eles vão puxar. Como se tira a espada de uma bainha. É isso que está aí. Puxando a espada.
Ou seja, é uma coisa à força. Eles vão atrair vocês. O que está passando em televisão, pregação de rádio, é coisa mágica. Ninguém usa o evangelho, já usa logo o exame para mostrar que está acontecendo cura. Ninguém usa o evangelho, já usa aqui na minha igreja. Lá na outra igreja não tem poder. Nós não pregamos o evangelho para puxar ninguém com mágica. Quem tem que puxar é o Espírito Santo. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. Nós temos apenas que pregar o evangelho que endireita a gente. É isso que Paulo está dizendo. Então ele diz: cuidado com eles. Eles não são fáceis. Eles vão dizer coisas para enganar vocês. Coloca aqui a mensagem lá, só os 3 pontos. Eu não vou pregar, só vou citar para vocês. Volte para lá. Isso, ponto 1, coloquei. Primeiro, diga comigo bem forte: siga a orientação do pastor do rebanho. Quem não quer ficar torto aí, levante a mão e diga glória a Deus. Quem está certinho é espiritual, diga glória a Deus. Então, para tu não andar torto, tu tem que seguir o quê? A orientação do teu. Eu já falei aqui, se o pastor é um homem de Deus, é um homem de oração, é um homem de fé, siga o que ele disser para você. Meu pastor, pronto, siga ele, porque ele trabalha para que a sua vida espiritual tenha estrutura. Segundo, cuidado com você. Olha o que Paulo diz: olhai por vós. E o que mais? Pelo rebanho. Então tu está cuidando de ovelha, cuida também de ti. A ovelha também tem que cuidar de si mesmo, porque senão vai ficar torta. Tem um bocado de ovelha que se acha. Então muito cuidado, cuide de você mesmo, que é uma ovelha. Está aí o Salmo 103, 2, a Bíblia diz: o que o Senhor nos fez, ovelhas do seu pasto, pastoreio. Então nós somos ovelha dele. Está aí as outras referências. Olha, irmão, eu disse para vocês que ovelha não se governa. Tem crente que quer se governar. Ele não pede orientação para pastor, ele viaja sem dizer, ele casa na hora que quer, no dia que quer. E você vê que ovelha tem pastor. É sempre bom ouvir o que o seu pastor diz. Quando você vê João 21, verso 6, o Senhor Jesus diz: se tu me amas, faça o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então a ovelha tem que ser apacentada. Não existe esse negócio de desigrejado, de que ninguém precisa de pastor. Isso é conversa de crente torto, que não tem a palavra de Deus na vida. Então você tem que analisar isso. Em último lugar, não dê ouvido aos heréticos. O que eles podem fazer? Entortar a tua vida. Tinha tanto crente bom na igreja, irmão, começou a dar ouvido a quem tinha a vida torta. Aí hoje anda torto, hoje anda mancando, hoje anda doente, porque começou a ouvir um herético. Eu conheço tantas pessoas que eram crentes, começaram a ler livros de heréticos, e hoje negam a Bíblia, negam a fé, negam a palavra de Deus. É um torto. Agora eu vou te dizer uma coisa: ouça o seu pastor, tenha cuidado da sua vida, fuja dos heréticos, e assim você vai ser um vaso perfeito na casa de nosso Pai. Quem acredita assim, diga glória a Deus.